O primeiro modelo atômico de que se tem notícias é o de Leucipo e Demócrito, ou seja, eles foram os primeiros que se propuseram a pensar na estrutura da matéria e a tirar conclusões a respeito disso. Leucipo se dedicou essencialmente à chamada filosofia natural, para compreender melhor como ocorria a composição dos elementos. Foi assim que desenvolveu a sua teoria a respeito do átomo. Muitas vezes, Demócrito recebe o crédito pela criação do primeiro modelo atômico praticamente sozinho, mas não foi isso que aconteceu. Ele era um dos mais fiéis discípulos de Leucipo, desenvolvendo e detalhando a teoria criada por seu tutor. Demócrito acreditava que tudo aquilo que existia no universo era composto por dois elementos, o átomo e o vazio, complementando assim ainda, dizendo que o vazio era o espaço no qual os átomos podiam se movimentar. A teoria atômica, para Demócrito, servia também para explicar a origem de tudo. Os átomos, antes dispersos, haviam se unido para compor toda a matéria. Átomo significa algo que não pode ser dividido, e era justamente nisso que consistia o modelo atômico de Leucipo e Demócrito. O átomo era colocado como a menor partícula da matéria, e por conta disso, não podia ser dividido. Era como se você pegasse qualquer objeto e começasse a reparti-lo em pedaços cada vez menores, até que chegasse um momento em que não pudesse mais ser dividido. Isso era o átomo dos gregos. De acordo com Leucipo e Demócrito, os átomos eram as partículas elementares de qualquer matéria, mas que poderiam ter formatos e tamanhos distintos. Isso explicaria a imensa diversidade de substâncias que existem. Eles pensavam ainda que cada substância teria um tipo específico de átomo, que daria a ela a forma que possuía. Mais de 2000 anos depois da teoria atômica de Leucipo e Demócrito, surge a teoria atômica de Dalton, propondo que o átomo era uma esfera maciça, homogênea, indestrutível, indivisível e de carga elétrica neutra. Essa teoria foi baseada em diversos experimentos que apontaram para as seguintes conclusões. 1. Toda matéria é formada de partículas fundamentais, os átomos. 2. Os átomos não podem ser criados e nem destruídos, eles são permanentes e indivisíveis. 3. Um composto químico é formado pela combinação de átomos de dois ou mais elementos em uma razão fixa. 4. Os átomos de um mesmo elemento são idênticos em todos os aspectos. Já os átomos de diferentes elementos possuem propriedades diferentes. Os átomos caracterizam os elementos. 5. Quando os átomos se combinam para formar um composto, quando se separam ou quando acontece um rearranjo, são indícios de uma transformação química. Sabe-se hoje que algumas dessas conclusões estão precipitadas, como, por exemplo, que os átomos são partículas maciças e indivisíveis. Isso é incorreto, pois o átomo é descontínuo e divisível. Outra conclusão errônea foi a de que os átomos de um mesmo elemento têm massas iguais e os átomos de elementos diferentes têm massas diferentes. Isto é incorreto, devido à existência de isótopos. Todos os átomos de um elemento não têm a mesma massa. O modelo atômico de Thomson foi proposto no ano de 1898 pelo físico inglês Joseph John Thomson, ou simplesmente J.J. Thomson. Após ter diversas evidências experimentais sobre a existência do elétron, ele derrubou a teoria da indivisibilidade do átomo proposta por John Dalton. Thomson, a partir de seu modelo, confirmou e provou a existência de elétrons, que são partículas com carga elétrica negativa no átomo, ou seja, o átomo possui partículas subatômicas. O modelo de Thomson tratou de novos conhecimentos sobre o átomo que até então não haviam sido propostos por falta de embasamento científico, como a natureza elétrica da matéria, a divisibilidade do átomo e a presença de partículas pequenas e com carga no átomo. Ele associou seu modelo a um pudim de passas, as quais representam os elétrons. Como os elétrons que estão espalhados apresentam a mesma carga, existe entre eles uma repulsão mútua, o que faz com que estejam uniformemente distribuídos na esfera. Assim, de acordo com ele, o átomo é uma esfera, mas não maciça como propunha o modelo atômico de John Dalton. O átomo é neutro, já que toda matéria é neutra. Para verificar se os átomos eram maciços,
Rutherford bombardeou uma finíssima lâmina de ouro com pequenas partículas de cargas positivas, denominada partículas alfa, emitidas por um material radioativo. As observações feitas durante o experimento levaram Rutherford a tirar uma série de conclusões, como que no espaço vazio, a eletrosfera, provavelmente estão localizados elétrons, e que também deve existir no átomo uma pequena região onde está concentrada sua massa, no caso, o núcleo. O núcleo do átomo deve ser também positivo, o que provoca uma repulsão nas partículas alfa, que são positivas. A comparação do número de partículas alfa que atravessavam a lâmina com o número de partículas alfa que voltavam levou Rutherford a concluir que o raio do átomo é 10.000 vezes maior que o raio do núcleo. A partir dessas conclusões, Rutherford propôs um novo modelo atômico, semelhante ao sistema solar. O dinamarquês especialista em física atômica Niels Bohr, no ano de 1913, estabeleceu um modelo atômico que é usado até os dias atuais. Bohr chegou a esse modelo de átomo refletindo sobre o dilema do átomo estável. Ele acreditava na existência de princípios físicos que descrevessem os elétrons existentes nos átomos. Esses princípios ainda eram desconhecidos e, graças a esse físico, passaram a ser usados. Tudo começou com Bohr admitindo que um gás emitia luz quando uma corrente elétrica passava por ele. Isso se explica pelo fato de que os elétrons em seus átomos absorvem energia elétrica e depois a liberam na forma de luz. Com isso, ele deduziu que um átomo tem um conjunto de energia disponível para os seus elétrons, isto é, a energia de um elétron em um átomo é quantizada. Esse conjunto de energias quantizadas mais tarde foi chamado de níveis de energia. Mas se um átomo absorve a energia de uma descarga elétrica, alguns de seus elétrons ganham energia e passam para um nível de energia maior. Nesse caso, o átomo está em estado excitado. Com essas constatações, Bohr aperfeiçoou o modelo atômico de Rutherford, conhecido como modelo do sistema planetário, onde os elétrons se organizam na eletrosfera na forma de camadas. Os elétrons estão distribuídos em camadas ao redor do núcleo. Admite-se a existência de 7 camadas eletrônicas, designadas pelas letras maiúsculas K, L, M, N, O, P e Q. À medida que as camadas se afastam do núcleo, aumenta a energia dos elétrons nela localizados. As camadas da eletrosfera representam os níveis de energia da eletrosfera. Assim, as camadas K, L, M, N, O, P e Q constituem o primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto e sétimo níveis de energia, respectivamente. O modelo atômico de Bohr lembra a órbita de um planeta, daí o nome, Sistema Planetário. Em 1911, Rutherford propôs que o átomo seria composto de um núcleo atômico, no qual estariam as partículas positivas, denominadas de prótons, e na eletrosfera, ou seja, na região ao redor do núcleo, estariam as partículas negativas, ou seja, os elétrons, girando em órbitas circulares. O próprio Rutherford verificou posteriormente que a radioatividade era um fenômeno que ocorria nos núcleos atômicos instáveis. Mais tarde, os físicos F. Soddy, A. Russell e K. Fagans, de forma independente uns dos outros, descobriram quais eram as partes correspondentes dessas radiações dentro do átomo. Ao emitir uma partícula alfa, o átomo do elemento radioativo está na verdade emitindo 2 prótons e 2 nêutrons. A carga positiva se dá em razão dos prótons. Quando um elemento radioativo emite uma partícula beta, ele está perdendo um elétron em uma subpartícula denominada antineutrino. Um nêutron decompõe-se, originando um próton que permanece no núcleo, um elétron e um antineutrino que são emitidos. No entanto, havia uma das emissões radioativas, a gama, que não era atraída por nenhum dos polos. Esta é ainda mais energética que as outras radiações. Concluiu-se, portanto, que a radiação gama não é constituída de partículas, mas, assim como o raio-x, ela seria formada por ondas eletromagnéticas, além de não possuir carga nem massa. Por não ter carga, essa radiação não sofre interferência no campo elétrico.